Oi, gente, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo. Vamos acordar porque hoje é sexta-feira. Hoje nós temos já 24 horas de outono, né? E as temperaturas realmente baixaram aqui. Tivemos um dia espetacular ontem aqui em São Paulo e, no geral, foi muito mais agradável no Brasil inteiro, né? Eu até fiz uma foto ontem do pôr do sol, porque de manhã falei aqui com vocês, falei, olha, tomara que o outono traga logo de volta primeiro as temperaturas amenas, né, e depois essa vista linda aqui. Isso aqui é uma foto feita lá da minha janela, né, um pôr do sol outonal, tá aí, sem retoque nenhum, sem filtro nenhum, esse céu dourado, olha que coisa bonita, ó. Sabe que isso me deixa, assim, muito de bem com a vida, viu? Um entardecer desse aí. E agora, felizmente, nós estamos na estação em que isso aqui é lugar comum, né? Então, principalmente no centro-oeste do Brasil e no oeste da região sudeste, os dias vão ficar excepcionais. Pena que o tempo não esteja bom no campo da política, porque a extrema-direita brasileira continua aprontando, né? A pressão contra o juiz Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos está entrando em um estágio de chegar ao paroxismo, né? Nessa campanha insidiosa feita pelo Eduardo Bananinha, que dedicou agora a sua vida a tentar construir uma falsa imagem do Brasil lá fora, fazendo crer que aqui existe uma ditadura, que existe restrição à liberdade de expressão, e alguns parlamentares americanos embarcam nesse negócio aqui, apesar das mentiras rematadas que esse cara conta todo dia nas entrevistas que dá, nas lives de que participa, enfim. Então nós temos aí um clima estranho em que deputados americanos querem impedir um juiz brasileiro de julgar conforme as leis brasileiras. Não é esquisito isso para vocês? A gente vai tratar de tudo isso aqui hoje. Antes de tudo, né, vamos ver aqui os destaques no site do ICL hoje, que está uma boa visão panorâmica do que acontece nos nossos dias tumultuados dessa semana, né? E nós tivemos ontem uma série de coisas. Olha, o Congresso aprovou o orçamento, né? Nós tivemos aí um racha, como você veio no primeiro destaque, na cúpula evangélica, uma rivalidade nova aí entre o Malafaia, que é aquele pastor boquirroto, né? E o presidente do partido do Edir Macedo, Partido Republicanos, né? Então houve um racha lá, Malafaia meteu a boca e o Marcos Pereira, né, que foi chamado de cretino pelo Malafaia, respondeu à altura dele. Por outro lado, nós temos aqui outros destaques. Aqui a Advocacia Geral da União processou um médico que apontou que a mamografia é causadora de câncer. E por falar nisso, você deve ter observado que aí na internet os antivax voltaram com a corda toda, né? Agora valorizando aí um artigo de um tal matemático brasileiro que provaria, a despeito de tudo que o mundo já produziu de ensaios acadêmicos a respeito, que o uso de máscaras durante a pandemia não adiantou de nada e até piorou, fez proliferar ainda mais o número de doentes no Brasil, que é uma falácia incrível. Mas, enfim, essa coisa toda está varrendo a internet aí. Outros destaques no site do ICL, iclnoticias.com.br, uso da inteligência artificial cresce no Brasil, mas desigualdade de acesso persiste. Daqui a pouco a gente vai perscrutar esse tema aqui com vocês. Corregedor do CNJ, olha, isso aqui, pelo amor de Deus, é só no Brasil mesmo que acontecem coisas como essa. Gente, eu me lembro quando o CNJ foi criado para sanear a justiça brasileira, né? Hoje, essa promessa, além de não ter se cumprido, acabou sendo invertida lá no Conselho Nacional de Justiça, que acabou virando uma espécie de bedel do corporativismo dos juízes. E aí temos aqui esse destaque aqui, olha, né? Infelizmente essas notícias não param de acontecer. O corregedor do CNJ criou um limite de R$46 mil. Sabe quanto é 46 mil? É o teto constitucional. Só que esse limite imposto pelo CNJ, sabe para que é? Para penduricários dos juízes. Ou seja, embora o Brasil tenha uma Constituição, essa Constituição diga que existe um teto de salário para todo mundo, que é o salário dos ministros do Supremo, os juízes, principalmente os juízes e os promotores e procuradores do Brasil, não se cansam de inventar uma burla para que eles tenham uma boa vida ao arrepio da Constituição. E aí fica aqui a pergunta: qual é a autoridade moral dessa gente que, quando o assunto trata dos próprios interesses, julga a lei conforme a sua própria régua, né? Vamos falar sobre isso bastante hoje também. Aqui em São Paulo nós tivemos um caso de muita sorte, um motociclista que foi assaltado, né, foi assaltado, estava indo na moto, vieram os ladrões, pegaram a moto dele, ele estava com uma mochila nas costas, os ladrões covardemente atiraram, como agora parece estar na moda, né?
mata primeiro, o sujeito nem reage, não faz nada, mas ainda assim acaba morrendo. E esse motociclista estava com a mochila nas costas, levou um tiro por trás, a bala transfixou o notebook, a mochila, e ele acabou não se ferindo com gravidade, foi salvo por uma sorte, né? E boa notícia para todo mundo, boa notícia, o Eduardo Bolsonaro diz que só volta ao Brasil quando Moraes sair do Supremo Tribunal Federal. Como pela lei isso só vai acontecer em 2043 na expulsória, estamos livres do Bananinha por aqui por muito tempo. Ele vai continuar chapeiro lá nos Estados Unidos, sei lá o que vai fazer, né? Concierge do pai, que vai com certeza vazar do Brasil para não ser preso, né? E temos, curiosamente, também, entre os destaques de hoje, a história de um golpista lá em Brasília que enganou 40 senadores pelo WhatsApp, ele se fazia passar por parlamentar e pedia dinheiro para a galera. Ele foi preso. Mas o montante do roubo é pequeno. A polícia o acusa de ter roubado R$40 mil de 40 parlamentares diferentes, né? Então tá aí os golpes pelo WhatsApp. E os golpes pelo WhatsApp hoje em dia estão tão sofisticados, né, que é fácil cair mesmo. Agora, eu não sabia que o deputado estava exposto a essa sanha também. Esses são os destaques aqui no site do ICL. Eu vou chamar o meu querido companheiro Alex. Alex, bom dia. Bom dia, Panúzio. Tudo bom? Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui chamando Alex de Godofredo, muita gente não gostou porque nós estamos realmente tendo um problema aqui. Aliás, eu quero ver se eu mostro para vocês aqui uma mensagem que eu recebi no meu direct do Instagram, que é o seguinte: as pessoas estão reclamando que quando eu chamo o nome do meu querido Alex, as Alexas que estão perto dele começam a falar. Então, assim, ó, quer ver só, um dia desses ainda vou trazer minha Alexa aqui, porque realmente é curioso. A Alexa, me parece, né, Alex, que tem uma linguagem neutra e ela não distingue Alex de Alexa, né? Sim. Então, vocês têm Alexa em casa, devem estar ficando loucos aí, porque eu estou falando aqui e as Alexas estão respondendo. Deixa eu ver se eu acho aqui essa mensagenzinha. Aí, Alex, pergunto para você, como é que faz? Nós estamos causando com o seu nome desconforto entre a população, pô, não é justo. Pode me chamar pelo sobrenome. Qual é o sobrenome do Alex? Amorim. Amorim, aí sim, agora sim. Com U. Com o Amorim. Gente, olha só, eu vou dizer para vocês, tem um jeitinho de configurar essa secretária eletrônica que você tem do lado da sua casa, não vou nem falar o nome dela, para ela não ficar escutando a nossa conversa. Mas você pode rebatizar com um novo nome, acho que o nome é Eco, né? Para entrar aí, nisso tem que entrar nas configurações aí pelo seu celular, fazer isso tudo, que aí a Alexa para de encher o seu saco toda vez que eu falo o nome do meu querido Amorim aqui, porque isso é o país que não tem liberdade de expressão. O apresentador do programa não pode chamar o seu companheiro pelo nome. Foi culpa do Xandão, não é não, Alex? Que assona, isso aí. Amorim, aliás, deixa eu falar aqui a palavra certa, Amorim. Amorim, então, me diga o seguinte, o que aconteceu ontem com a seleção brasileira? A seleção brasileira se enfrentou a Colômbia, né? Os jogos com a Colômbia tem muita porrada, muito nervosa. Foi assim ontem também, não? Sim, foi um jogo puxado e foi lá no estádio Mané Garrincha. O Brasil abriu o placar com Rafinha de pênalti logo aos 4 minutos. Depois tomou o gol de empate aos 41 minutos do Luiz Dias. E aos 95 minutos, faltando 3 minutos para finalizar a partida, o Vinícius Júnior fez um golaço que desviou e entrou no canto esquerdo do goleiro. Olha, agora o pessoal está falando que a Colômbia jogou melhor, é verdade? Sim. Eu não vou mentir. Eu assisti até os 30 minutos do primeiro tempo e fui dormir. E não teve paciência para assistir o resto do jogo. Ficou sabendo do resultado agora de manhã, né? Isso, pelo Twitter. Então, tá bem. Essa partida tem alguma importância no contexto da Copa do Mundo, alguma coisa assim, não? Sim, por conta que o Brasil tá ruim nas eliminatórias. Essa vitória trouxe o segundo lugar com 21 pontos e garantiu mais ou menos a classificação para a Copa do Mundo, que agora se classificam 5 times e mais um da repescagem. Muito bom. Olha só, quero mostrar aqui para vocês estão achando que é sacanagem minha? Não é não, tá? E o Alex principalmente. Olha aqui, Alex, põe minha página no ar aí. A Jaqueline Rochberg é uma nutricionista, eu pessoalmente não a conheço não, mas ela entrou em contato comigo, gente, para fazer uma reclamação. E tá aqui a reclamação, olha aí, Amorim, veja só isso aqui, ó. Meu marido e eu acompanhamos seu trabalho há muitos anos, estamos muito felizes por já acordarmos com as atualizações do dia no Desperta, mas
A Alexa responde o tempo todo quando você conversa com o seu Alexa aí. Mas não tem problema, continue seu trabalho que eu dou um jeito de mantê-la sob controle aqui em casa. Obrigado por tudo. Super simpática aqui a reclamação, mas você viu que é verdade, né, Alexa? Eu não estou brincando. Vamos fazer um tutorial para trocar o nome da Alexa para Echo. Tá, então tá bom. Segunda-feira a gente faz um tutorial aqui, tá? Ótimo. Bom, vamos começar então? Bom programa. Vamos ver como é que tá a meteorologia? Bom programa aí para nós. Amorim. Gente, olha aqui, ó. Vamos começar pelos avisos meteorológicos. Esse mapa que eu estou mostrando aqui para vocês é o mapa do dia de ontem, né? Que mostra aí como foi a chuvarada no Brasil. Olha, toda essa área aqui, quanto mais verde, mais intensa é a chuva, quanto mais vermelho, mais é a maior intensidade, né? Então nós estamos vendo aqui, olha, lá onde está aquela encrenca do petróleo, né? Como é que chama aquilo? Na costa ocidental, esqueci o nome aqui, mas enfim, choveu bastante também aqui na fronteira do Brasil, no extremo leste, né, dos estados da região amazônica, choveu muito também aqui no centro-oeste e em Minas Gerais. E por isso, hoje, a previsão não muda, tá aí, olha, o que vai acontecer, toda essa área em amarelo ou laranja é onde vai cair muita chuva hoje no Brasil. E a área em laranja é a área onde nós potencialmente podemos ter problemas aqui, né? Essa área que vai chover muito está concentrada aqui, olha, em todo o estado do Pará, Tocantins, boa parte do Piauí e o sul do Maranhão. E também temos aqui um território pequeno no leste de Minas Gerais, nas serras que dividem o estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Aqui o alerta, olha aqui, olha, chuvas intensas, vamos clicar aqui para saber exatamente o que vai acontecer. Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, tá? Por hora, é chuva muita. E 50 a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Isso pode trazer risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Vamos agora ver as temperaturas, como é que vão ficar? Para a gente saber se hoje teremos, aliás, nós teremos um fim de semana aí com a previsão não está boa para quem gosta de praia, de sol, essa coisa toda, né? Começamos aí os primeiros dias do outono com muita chuva prevista. Vamos ver qual será aqui a previsão do tempo, começando como eu faço quase todo dia, né? Porque isso aqui muda o sabor dos ventos. Começando aqui pelo sul. Porto Alegre vai ter nuvens com máxima de 30, a mesma situação para Florianópolis com 29, 28 em Curitiba, São Paulo 27. Teremos no Rio de Janeiro 30 graus, né? Alívio, portanto, para os cariocas, embora para eles isso também seja quente. Em Vitória, tempo nublado, pancadas de chuva, 23 graus de mínima, 36 de máxima. Aqui eu passo a Belo Horizonte, nuvens, pancadas de chuva isoladas, 28 graus de máxima. Brasília, a mesma coisa, 28 graus. Goiânia, exatamente a mesma previsão, com 31 de máxima. Campo Grande, 32 graus. Cuiabá, 33 graus, pancadas de chuvas isoladas. Aí vamos aqui para o Tocantins. Nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, máxima de 35 graus. Salvador com máxima de 32 e nuvens, e a mesma previsão para as demais capitais do Nordeste, cuja temperatura vai ficar aí entre 31 e 32 graus, né? 30 graus em Fortaleza vai ser a mais fresquinha, 31 graus lá em Teresina, capital do Piauí, e em São Luís, 30 graus. Na Amazônia brasileira, nós teremos aqui, olha, Belém com 33, Macapá com 32, Boa Vista lá em Roraima com 33, Manaus com 32, Porto Velho com 31 e Rio Branco com 32. Assim será o clima no Brasil durante o dia de hoje. Chove nessas áreas verdes, onde tem verde escuro chove mais, onde tem verde claro chove menos, onde tem amarelo chove menos ainda. Então teremos muito aguaceiro ainda na abertura deste outono. E agora nós vamos ver fatos relacionados aqui à meteorologia. Olha, a previsão do tempo no G1 está dizendo que o primeiro fim de semana do outono vai ter manhãs frescas e chuva, né, em grande parte do Brasil. Vai se despedindo delas, né? Já choveu pouco no verão, que acabou ontem, vai chover pouco também no outono, que é uma pena, mas é a estação mesmo em que começa a seca, né? Qual é a previsão? Primeiro fim de semana do outono deve ter a volta de manhãs frescas e chuva em grande parte do país. A nova estação teve início às 6 horas da manhã de ontem. Para o fim de semana,
A Climatempo está destacando que algumas regiões podem ter mudança na meteorologia ao longo do fim de semana. Região sul, área de alta pressão vem mantendo firme o tempo frio pela manhã, vai se deslocando para o oceano, aumentam as temperaturas e a chuva volta no sábado em Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, tempo semelhante ao do que se viu nos últimos dias. Manhãs já um pouco mais frescas e o retorno de uma amplitude térmica característica do outono, que é ótimo, né? No domingo pode voltar a chover forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em parte de Minas, a chuva perde força ao longo dos próximos dias. E no centro-oeste, previsão de calor e pancadas isoladas, pode chover forte principalmente no Mato Grosso, assim vão ser os próximos dias neste fim de semana, né? Então aproveite, porque temperatura amena, chuva por aí, nada que nos assuste, né? Pelo contrário, sensação de conforto. Ocorre que o aquecimento global está deixando cicatrizes aí fraturas, né, na superfície do planeta e, enfim, e a gente pode ver claramente os efeitos do que está acontecendo em alguns trabalhos, em algumas medições. O Carlos Madeiro, né, da Folha de São Paulo, do UOL, está nos avisando que houve uma perda da área seca no Brasil, ou seja, houve um aumento da área seca do Brasil durante 2 anos, que equivaleu ao território da Jamaica. E aí a gente vê a foto da foz de um rio, né, um afluente do rio Tapajós, lá na Amazônia, em que a área que era fundo de rio, a gente vê que virou, olha, esse barro quebrado, né, seco, desidratado, que a gente está vendo aqui na capa do meu navegador. Eu vou ter que sair do navegador aqui, já volto a ele, porque ele simplesmente travou aqui, mas já vai destravar, já vou voltar com ele aqui, tá? Nós já vamos começar a falar sobre os outros assuntos que são destaque hoje no nosso programa, mas eu preciso voltar aqui com o meu navegador para que eu possa continuar com vocês aqui a nossa pauta, porque eu dependo deste senhor aqui, deste computador. Vou aqui restaurar todas as páginas, vamos ver se deu certo, deu certinho. Então nós estávamos aqui na foto dessa senhora, na foz de um afluente do rio Tapajós, e a gente vê sob os pés dela, né, o chão com esse barro fraturado, esse barro quebrado aqui, que é o lugar onde a água ocupava esse espaço aqui. Isso aqui era lama, veio o sol, secou e vira isso. Isso está se tornando, né, uma paisagem comum ao longo do Brasil aí. O que diz a matéria do UOL? Diz que a área seca do Brasil aumentou 970 mil hectares em 2 anos, o equivalente ao território da Jamaica, segundo dados do MapBios. O crescimento é uma tendência observada desde 2009, segundo a rede de pesquisa, que é formada por instituições, ONGs, cientistas associados e produz mapas e dados sobre o solo brasileiro. Esse número corresponde, olha, a 2 vezes a área do Distrito Federal, ou a 1.300.000 campos de futebol. Eu acho pessoalmente engraçado essa comparação com campos de futebol, porque quando a gente, por exemplo, você tem uma área de 5 campos de futebol, você consegue visualizar, né? Mas 1.300.000 campos de futebol é um número que, embora seja vistoso, não diz muita coisa para a gente, né? A gente consegue perceber a dimensão. Mas aí você pega no mapa e vê lá, um Distrito Federal e mais 1/3 do Distrito Federal a gente perdeu de área molhada e ganhou de área seca no Brasil por conta dos efeitos da devastação provocada pelo homem na natureza, né? Então já sabemos tudo sobre a meteorologia, já temos aqui as impressões sobre as consequências do aquecimento global. Vamos para os assuntos do dia. Quem está apertado de grana, olha, pode já começar a se candidatar ao crédito consignado para os trabalhadores que têm carteira assinada, né? Porque está aí na tela, começa hoje o empréstimo com o FGTS dado como garantia. E aí, aqui tem um tutorial que a Folha fez para nos dizer como é que você vai conseguir pegar esse dinheiro do Fundo de Garantia. O trabalho ainda não está todo. Alex, pode tirar para mim, por favor? Que travou de novo aqui o meu navegador. Eu não sei o que está acontecendo com esse computador aqui, mas ele está travando e isso aqui atrasa a nossa vida. Então, você que tem carteira assinada já pode se candidatar ao crédito consignado em condições muito mais vantajosas. No dia do anúncio, o Lula, inclusive, falou que não era para abusar do endividamento com essa história aqui. Por quê? Porque é para provocar um alívio. Esse novo tipo de consignado é para aquelas pessoas que estão devendo do cartão de crédito no crédito pessoal, pagando aí até 400 por ano de juros, né, no caso do cartão de crédito, e até
70% dos créditos de capital de giro ou dos empréstimos pessoais, e aí você troca a sua dívida velha, cara, por uma dívida nova um pouco mais barata, se bem que a expectativa é de que nós teremos juros na casa dos 40% para essa linha de crédito, o que não é pouca coisa, tá? 40% ao ano, né? Ontem, em Brasília, o Congresso Nacional finalmente aprovou o orçamento, 3 meses de atraso quase, né? Deveria ter sido aprovado em dezembro do ano passado. E aí temos aqui no site Brasil de Fato a notícia, né, registrando tanto o atraso quanto a aprovação do orçamento, que prevê um teto de 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Bolsa Família, Farmácia Popular, Auxílio Gás e Ações de Cultura perderam espaço em relação a 2024. E isso por quê? Os próceres da banca, aí, né, os senhores do mercado financeiro, continuam achando ruim que a gente tenha gastos sociais no Brasil. Queriam tudo para eles. O Brasil já tem na sua Constituição, se eu não me engano, artigo 167, a previsão de algo chamado regra de ouro, que nem todo mundo sabe o que é, mas quem lida com dinheiro grosso sabe. Essa regra de ouro prevê que o país não pode gastar mais com investimentos, despesas de custeio da máquina, essa coisa toda, do que com dívida e endividamento, né? Ontem a gente tratou bastante disso no mercado de investimento, eu com a Débora Maganha, e hoje nós vamos voltar a falar desse assunto lá às 11 horas da manhã, você não pode perder, tá bom? O que diz aqui essa reportagem sobre o orçamento votado finalmente ontem? Após intensas costuras políticas, o Congresso Nacional aprovou a proposta de orçamento da União para 2025 na tarde de ontem. A votação da medida estava atrasada desde dezembro, prazo constitucional para análise do texto. É outra coisa que é letra morta no Brasil, né? Esse prazo que a Constituição dá ao Congresso, porque, a rigor, o Congresso não poderia nem sair de recesso sem aprovar o orçamento. Não só saiu, como ficou até agora, né? Até o mês de março não disse que veio o Congresso Nacional. O texto chancelado por deputados e senadores é o parecer do relator, que é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que prevê para as despesas públicas um teto de 2 trilhões e 200 bilhões, limite definido pelo arcabouço fiscal fixado pela Lei Complementar número 200/23. A proposta recebeu o sinal verde por meio de votação simbólica, um método em que não há computação individual dos votos e contou com ressalvas contrárias apenas do Partido Novo e do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Medida tramita formalmente como projeto de lei do Congresso Nacional 26/2024, de autoria do Executivo. E um dos destaques da proposta é o fato de que o relatório foi aprovado com uma projeção de superávit, atenção, de superávit primário, bem acima do esperado. O texto inicial do governo previa 3 bilhões de sobras nas contas da União após o pagamento das despesas, enquanto o texto final do Congresso calcula um total de 15 bilhões de reais. Então está aí a notícia da aprovação do orçamento, que destina uma boa parcela dos recursos disponíveis para os senhores deputados e senadores que a cada dia se empoderam mais e mordem uma fração maior do orçamento da República. Nós temos aqui no jornal O Globo de hoje uma reportagem que fala sobre isso. Essa que você está vendo aí na sua tela, o orçamento, o valor destinado para emendas é maior do que a verba, olha, de 32 dos 38 ministérios ao longo do ano de 2025. Quer dizer, só 6 ministérios, são ministérios que têm grande impacto social, né, que tem mais dinheiro do que os deputados e senadores desse país para distribuir sem nenhum critério técnico, para comprar voto, fazer relações de clientela, né, e de compadrio lá nas suas bases eleitorais. Aos poucos eles vão se tornando os reis dessa fração do orçamento. Alguns parlamentares do ano passado, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, conseguiram enviar para as prefeituras da sua região 69, quase 70 milhões de reais. Imagina o poder que isso tem de influenciar a formação da opinião eleitoral nesses lugares normalmente muito pobres, né? Onde o sujeito arranja lá um dinheirinho qualquer, manda para a prefeitura, depois vira o rei do lugar. Curiosamente, essa gente que tanto se aproveita, né, da oportunidade eleitoral criada por esse dinheiro que sai do seu bolso aí, você que paga imposto via tributação, e vai acabar no bolso desses parlamentares, porque não deixa de constituir uma vantagem pessoal a apropriação desse recurso com fins eleitorais, ainda que não haja corrupção, né?
Isso acaba, inclusive, criando uma distorção da representatividade, por quê? Dificulta a renovação dos parlamentares, cria um artifício para os que têm mandato permanecerem aí, e aí o Congresso tende a ser cada vez mais refratário a corrigir esse tipo de distorção. Vamos ver o que diz a matéria do Globo. Com mais de 3 meses de atraso, o Congresso Nacional aprovou nessa quinta o orçamento. A proposta segue para sanção e prevê 50 bilhões e 400 milhões de reais para emendas parlamentares. O valor destinado para emendas neste ano é maior que o orçamento, como eu falei antes, de 32 dos 38 ministérios. O levantamento considera todos os gastos dessas pastas aí, incluindo as despesas obrigatórias, como salários, por exemplo, e também os investimentos, né? Então está aqui, olha, um mapa mostrando como é a evolução da voracidade dos deputados e senadores sobre essa verba. 2014, portanto, há 11 anos, quando começou essa história, eles levaram 8 bilhões e 600 milhões. Já em 2020, essa conta tinha subido para quase 36 bilhões. E agora, aqui em 2025, ela está em 50,4 bilhões na previsão orçamentária, contra 47,8 bilhões no ano passado, né? E aqui também está um gráfico que o Globo fez, estudando qual é o tipo de emenda que levará à liberação dessa dinheirama toda. Está aqui, olha, emendas de comissão vão liberar 11 bilhões e 500 mil, emendas de bancadas estaduais 14 bilhões, emendas individuais dos deputados 19 bilhões e emendas individuais dos senadores 5,5 bilhões. A diferença é que o valor é o mesmo, o problema é que os senadores são menos numerosos que os deputados, né? E aqui, olha, valor sob controle apenas do PL nas comissões supera a cifra destinada no ano passado para, olha só, o PL, partido do Bozo e do Valdemar da Costa Neto, aquele que foi preso por corrupção e hoje, né, continua presidindo esse partido do Bolsonaro. A Embrapa, 4,7 bilhões. O Banco Central, 4,3 bilhões. Conab, 1,9. Aneel, 3,2. INCRA, 3,2. IBAMA, 2,1. E a Codevasf, que é a cornucópia dos tratores que os prefeitos tanto admiram, né? Gostam de ganhar, 1,9 bilhão de reais. Não por acaso, essa história dos tratores, sabe quem é o ente que mais recebeu dinheiro do governo, a empresa que mais recebeu dinheiro do governo do ano passado? Foi uma empresa chinesa, fabricante de tratores, que fica baseada em Minas Gerais. Vendeu para burro com dinheiro das emendas parlamentares. Vendeu para quase todo mundo, tá? Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Não gosto de ficar aqui falando só coisa ruim, criticando o governo, criticando o orçamento, criticando o deputado. Vou dar uma notícia boa, se prepare, porque eu vou dar uma notícia realmente boa para você. Põe na tela para a gente, Alex, por favor. Veja isso, Eduardo Bolsonaro diz que só volta ao Brasil quando Moraes sair do Supremo Tribunal Federal. Como o Alexandre de Moraes é novo, né, é jovem, ele só vai sair do Supremo em 2043, se quiser chegar até o limite da sua possibilidade legal. 2043, quantos anos terá o Bananinha? Terá a idade do pai dele hoje, mais ou menos, né? Portanto, ainda estará em condição de encher o nosso saco na volta aqui para o Brasil. Mas ele disse isso, obviamente que ele não falou que ia voltar em 2043. Ele está dizendo que quer tirar o Xandão do Supremo antes disso, né? Olha a cara do sujeito, ó. Essa é uma foto dele ainda, quando ele ainda era brasileiro, né? Ainda falava a língua portuguesa. Agora ele fala um inglês macarrônico dele. A notícia diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro disse que não pretende retornar ao Brasil enquanto o ministro Alexandre de Moraes estiver no Supremo. Foi numa entrevista à CNN. O Bolsonaro disse que somente quando o ministro não fizer mais parte da Suprema Corte ou for posto no devido lugar dele, é que o deputado terá tranquilidade para voltar ao país. Gente, esse menino está em surto paranoico, não está não? Eu estou achando que talvez seja bom o pai dele procurar um psiquiatra, porque onde é que existe essa perseguição toda que esse cara está vivendo? Fala para mim. Não sei se você está vendo coisas que eu não estou vendo, mas o que eu vejo aí é uma tentativa, é uma interpretação da realidade muito distante daquilo que a gente consegue perceber. Os caras falam que não tem liberdade de expressão, organizam um ato na antevéspera de dar essa declaração no Rio de Janeiro, tudo bem, queriam reunir 1 milhão, reuniram só 4%, não foram
Não foram 20 mil pessoas lá, mas falaram o que quiseram, ameaçaram Alexandre de Moraes. O Malafaia, que é o porta-voz desses neonazistas brasileiros aí, disse o que quis. Onde está o problema com a liberdade de expressão no Brasil mesmo? Hã? Onde é que está a liberdade de expressão no Brasil? Não sei. A falta de liberdade de expressão no Brasil. Bom, olha só, não tem a possibilidade de eu retornar ao Brasil. Eu não serei mais um inocente preso justamente para ver minha esposa visitar um presídio, meus filhos crescerem. Agora, de onde é que saiu a ordem de prisão para prender esse cara, hein? Talvez do manicômio judiciário, porque deve estar maluco, não, só pode ser, porque não tem nem processo contra ele. Como é que vai prender o cara? Ele é deputado federal, pelo menos até agora era, se diz que vai renunciar, não sei se vai renunciar ou não, mas o deputado tem ainda mais prerrogativas que qualquer brasileiro, né? Ele tem inviolabilidade da fala, pode falar praticamente tudo que quiser, desde que não cometa crimes também, porque há limite para tudo na vida, né? Mas vamos lá então, o que mais que disse o Bananinha? Está dizendo aqui, ó, não vai deixar a mulher dele visitar presídio, não vai permitir que os seus filhos não cresçam sem vê-lo. E aí ele diz o seguinte, isso daí não é justiça, isso aí não é democracia. Não, realmente se estivesse acontecendo isso, não seria, só que não está, né? Não está acontecendo nada disso. Visando as eleições de 2026, o deputado também mencionou a possibilidade de disputar uma vaga no Senado Federal pelo estado de São Paulo. Uai, mas não vai sair do Brasil até 2043? Vai ser candidato a senador lá da Disneylândia? Em seguida, no entanto, diz que essa decisão só fará sentido se houver uma mudança significativa no cenário político brasileiro. Provavelmente com a deflagração daquele golpe, né? Que flopou, que falhou, que deu chabu. Talvez seja isso que ele queira, mas está difícil, né? Se eles, enquanto estavam no poder, não conseguiram encetar um golpe de Estado, imagina o que vai acontecer agora, né? Ele também acusou o governo Lula de fazer críticas constantes ao presidente dos Estados Unidos. Nossa, aí não pode, né? Liberdade de expressão não tem. Acusou o presidente Lula de fazer críticas constantes ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sintonia com as ações de Alexandre de Moraes. Que crime terrível o Lula está cometendo, né? Aliás, tem sido até bastante moderado. É talvez outro surto aí da paranoia que acomete esse sujeito, Eduardo Bananinha. Bom, aqui diz mais, diz o seguinte, olha, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o presidente Lula, ele pode, né? E o ministro Alexandre de Moraes. Na entrevista, Eduardo acusou os dois de trabalharem juntos para criar uma situação de guerra comercial. Ou seja, a guerra comercial quem deflagra é o Xandão, né? Lá na Terra Plana, de onde ele saiu e para onde ele certamente voltará depois da sua estada nos Estados Unidos, talvez seja assim, mas aqui no Brasil não tem nada disso. E ele diz mais, o Alexandre de Moraes está abusando, desrespeitando a soberania americana. Se ele expulsar empresas americanas do Brasil, como com o Donald Trump, isso vai ser visto como uma situação de guerra comercial. O que vai chegar aqui fora não é o Alexandre de Moraes, é o Brasil. É um quadro psiquiátrico interessante desse menino. No início da semana, Eduardo Bolsonaro anunciou que pedirá licença do cargo na Câmara dos Deputados. Seu requerimento ainda não foi formalizado. A assessoria do deputado informou que os trâmites burocráticos devem ser concluídos nesta quinta-feira, 21. Será que ele está pensando que ele pode viver às nossas custas lá nos Estados Unidos, hein, gente? Que ele pode, mantendo o seu cargo de deputado, manter os 47 mil por mês que ganha? Será que é essa a pretensão? Olha, mas tem muita gente que acha que não, hein? Por exemplo, o PSOL está dizendo que vai pedir a cassação do mandato do Bananinha. Por quê? Porque ele está, na verdade, abandonando o país, abandonando o mandato. Não pode manter como reserva legal essa história de que vai, de repente, vai se licenciar do mandato e não vai usufruir da sua condição de deputado, né? Porque isso traz a ele algumas vantagens lá fora, inclusive. Pode se apresentar como deputado, agora está se apresentando como exilado, né? Devia ter pelo menos a dignidade mesmo de deixar a vaga dele para os outros. E eles vêm, dia por dia, amealhando derrotas nos processos do Bolsonaro, ou no processo do Bolsonaro, porque até agora é só um, né? E ontem ficou deliberado, ficou consagrado, né, por uma decisão do plenário eletrônico do Supremo, que todos os ministros integrantes da primeira turma estão aptos a votar, que não há nenhum problema de natureza ética. Está aí a manchete para vocês na capa do Valor Econômico, e ela diz que por 9-1 o Supremo rejeitou o pedido para afastar Moraes e Dino da análise da denúncia contra Bolsonaro. Eu te dou um
Fusca 0 quilômetro, Fusca 68 0 quilômetro, se você errar o nome do parlamentar que votou contra. Olha só, vamos lá. Placar final da análise dos pedidos contra Alexandre de Moraes e Flávio Dino foi 9-1 e não 10-1, porque o texto aqui informou, então quer dizer, estava aqui, 10-1, foram 9 votos contra 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou 4 pedidos que questionavam a participação de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino na análise da denúncia apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado, né? O ministro André Mendonça, tá? Olha aí, você perdeu a oportunidade de ganhar um Fusca 68 0 quilômetros se você errou o nome do André Mendonça. Como eu tenho certeza que você acertou, né? O meu sorteio aqui não teve vencedor. O ministro André Mendonça o ministro André Mendonça queria reivindicar para si, com a sua restrição, uma condição que ele quer negar. Por quê? Porque ele foi ministro do Bolsonaro. Se o Flávio Dino estivesse impedido por conta de ter sido ministro do Lula, o André Mendonça tem a mesma condição. Então ele está se autoimolando aqui, mas não reconheceu isso, até porque ninguém pediu o impedimento dele. Mas vai lá, ele foi o único a divergir, votou pela suspeição de Moraes, que é o relator do caso, com quem, aliás, eu digo para você, relembrando aqui que ele já tinha se desentendido. Os dois bateram boca no plenário mais de uma vez, porque o André Mendonça é mega hiper bolsonarista e ele atribui o golpe de 8 de janeiro ao governo Lula, por exemplo. Deixou isso explícito numa das escaramuças lá com o ministro Alexandre de Moraes. E ele também defendeu que o ministro Flávio Dino deveria ser impedido de participar do julgamento e o placar, portanto, foi de 9-1. Em relação a Zanin, o André Mendonça acompanhou os demais ministros, que não viram motivo para que ele não participasse do caso. A análise, como eu disse, aconteceu no plenário virtual e o prazo terminaria nesta quinta-feira. Nessa modalidade, os ministros depositam os seus votos no sistema eletrônico, né, sem se encontrarem pessoalmente para discutir o caso. Então tá aí, vai ter todo mundo na primeira turma julgando a admissibilidade. Não há nenhuma perspectiva, pelo menos por enquanto, de que o julgamento vá para o plenário, né? Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Acho até que o placar está definido. Vai ser, no máximo, 9-2, né? Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, tirando alguns, a gente já conhece o que eles pensam, a gente pode imaginar qual será o resultado desse julgamento. E olha, Bolsonaro não escapa da refrega, nem no ambiente da primeira turma, nem no ambiente do plenário do Senado, no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde participam os 11 ministros, onde participaria, né? Olha, o sistema de classificação de documentos nos Estados Unidos, né, durante muitos anos manteve documentos que diziam respeito a questões afetas ao Brasil, manteve isso tudo como secreto, e aí a gente perdeu a oportunidade de entender certos movimentos históricos, como, por exemplo, o do golpe de 64. E agora esses documentos começam a ser desclassificados, eles deixam de ser ultra secretos e começam a revelar como é que se engendrou o golpe no Brasil, qual a participação de órgãos do governo americano, como o FBI e a CIA. E ontem o G1 fez um levantamento, olha isso aqui, olha. Veja só isso, o que a gente vai descobrindo aos poucos nesse acervo de documentos classificados lá nos Estados Unidos. Um documento da CIA revelou que o presidente da Câmara no Brasil falou com o embaixador dos Estados Unidos 6 meses antes do golpe de 64, quer dizer, estava tudo encenado com muita antecedência, né? O presidente da Câmara, naquela altura do campeonato, se chamava Ranieri Mazzilli. Um arquivo ultra secreto, diz a reportagem, aponta que o Mazzilli, primeiro na linha de sucessão presidencial, mostrou-se desconfiado do presidente João Goulart. Após o golpe, ele assumiu o poder por 2 semanas, foi beneficiário do golpe, né? Um documento ultra secreto de novembro de 63 revela que o então presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, contou ao embaixador Lincoln Gordon, outro personagem extremamente ativo na construção do golpe de 64, ele disse estar profundamente desconfiado das intenções do presidente Jango em relação ao futuro do Brasil. Esse arquivo
que tinha censura no trecho da conversa entre o embaixador e o presidente da Câmara, teve conteúdo totalmente liberado pela primeira vez em 62 anos, na última terça-feira. O diálogo entre o deputado brasileiro e o diplomata americano ocorreu 6 meses antes do golpe militar de 64, que derrubou o João Goulart. À época, o presidente da Câmara era o primeiro da linha sucessória. Esse arquivo está entre os 2.000 documentos sobre a investigação do assassinato do presidente americano John Kennedy. Esses arquivos foram publicados na última terça-feira, como eu disse, né? As informações constam no checklist da inteligência do presidente, que é um boletim ultra secreto enviado, então, ao então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em novembro de 1963, 4 dias depois do assassinato do Kennedy. Então, fica aqui o registro dessa situação. Portanto, as tramas começaram muito tempo antes, né? E o Ranieri Mazzilli, enfim, estava lá de conchavos com a inteligência americana, através da embaixada, conspirando para aquilo que acabou acontecendo no dia 31 de março, nos dias 31 de março e 1º de abril, e que durou 21 anos, tomou 21 anos da nossa vida democrática no país. Vamos falar um pouquinho dos barracos entre os evangélicos, né? O pau quebrou depois que o verborrágico bispo Malafaia resolveu descer o porrete no presidente do Partido Republicano. Isso está como destaque no nosso site, clnoticias.com.br, vocês podem ver aqui na minha tela, está aí justamente essa reportagem. A cúpula evangélica rachou depois de uma briga entre Malafaia e o líder dos republicanos sobre a anistia. Gente, mas o Malafaia, fala sério, tem uma cara de mal-humorado, não tem? Olha isso, sempre gritaria, não tem um pingo de gentileza com ninguém, só sabe gritar e ameaçar. Agora ameaçou o presidente co-irmão dele, gente, todo mundo aqui, ó, né, sob o guarda-chuva de Malaquias 3:10, irmãos de fé e de gasofilácio, enfim, mas não estão se entendendo mais, porque o Malafaia está ficando cada dia que passa mais histriônico, né? E com toda aquela má educação que tem, acaba atingindo todo mundo. O Malafaia deve ter distimia, será que não? Ele é bastante mal-humorado, né? Ataques do senador Silas Malafaia ao presidente do Republicanos, Marcos Palmeira, abriram racha no segmento evangélico. Vocês vão de lembrar que pela primeira vez este ano, a eleição do líder da bancada evangélica passou por um escrutínio que não havia, antes era tudo por consenso. Quer dizer, ser evangélico não significa mais estar coeso em todas as coisas, né? Olha, em um vídeo divulgado na quarta, Malafaia chamou Pereira de cretino e disse que ele era uma vergonha para os evangélicos porque sugeriu que não seria a hora de congressistas analisarem o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. O pastor é um notório defensor da pauta, o pastor, no caso, o Malafaia, e organizou a manifestação de domingo com Jair Bolsonaro no Rio para apoiá-la. A fala provocou reações de deputados e líderes evangélicos. O próprio Pereira revidou nas redes sociais, diz que, lamentavelmente, Silas Malafaia exala e transpira ódio, o que faz com que ele deixe de refletir e se manifestar com inteligência. É verdade, né? Vamos dar razão aqui ao presidente dos Republicanos. A par da fé, segundo o parlamentar, seria uma espécie de Rasputin. Rasputin foi um místico que acabou se aproximando dos czares na Rússia e depois acabou virando um ativo agente desestabilizador do regime, contribuindo para a Revolução de 17, né? O que é esse apelido? É um apelido bem interessante para o Malafaia, exatamente, é um Rasputin. Chega a espumar pela boca nas suas manifestações cheias de cólera. Também escreveu numa rede social: Malafaia, que se julga um bom pastor, deveria cuidar das ovelhas, ou então tornar-se um político de fato, disputar uma eleição e falar de dentro do parlamento como parlamentar. Então teve troco, não ficou barata a desinteligência aí, né? Motivada principalmente pela verborragia do Malafaia. E aí o Marcos Pereira, o presidente dos Republicanos, afirmou ainda que o líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, deveria parar de induzir a guerra e se espelhar em pessoas que, como ele, trabalham pela pacificação. Pereira lidera o partido do governador Tarcísio de Freitas, que é cotado, como se sabe, como futuro candidato à presidência da República em 2026.
Eu vou voltar aqui ainda no assunto da Rede Globo, da matéria de ontem sobre esse documento dos Estados Unidos que foi desclassificado, só para mostrar para vocês quem é que informava o governo americano. Marido de funcionário do consulado brasileiro em Nova York era informante do FBI. 3 brasileiros foram cooptados. Nos anos 60, pelo menos 2 empregados, além do marido de uma funcionária, foram cooptados pela inteligência americana para passar informações ao governo dos Estados Unidos. Repare bem, hoje, quem passa informações para o governo americano é um ex-presidente da República. O nosso X9, o dedo duro, o informante, o agente da CIA, é ex-presidente da República. E não só ele, seus filhos também estão lá instruindo o tempo inteiro o governo americano nas suas compiratas pró-golpe aqui no Brasil, né? Mas esta informação aqui dá conta de que antes era preciso aliciar a gente no Brasil para levar e trazer informações que os americanos queriam estrategicamente sobre o nosso ambiente da política. Documentos confidenciais do Departamento Federal de Investigação americano, do FBI, mostram que durante os anos 60 os Estados Unidos mantiveram pelo menos 3 informantes dentro da Embaixada do Brasil em Washington. De acordo com um dos memorandos do FBI, um dos informantes era marido de uma funcionária do consulado brasileiro em Nova York. O número de informantes aparece em uma tabela que está em um dos milhares de documentos que vieram a público essa semana relativos à investigação da morte do Kennedy. A liberação dos arquivos foi autorizada pelo presidente Trump em janeiro deste ano, documentos que envolvem relatórios de diversos órgãos americanos como a CIA e o FBI. Tá? Hoje em dia é mais fácil para eles, não precisa contratar o marido da faxineira. Contrata logo um ex-presidente da República desempregado, que não tem o que fazer, que esse cara fica instruindo o governo americano sobre como interferir no Brasil, né? Essas coisas não saem baratas. Por quê? Mais uma vez o Bananinha está às voltas aqui com uma ação no sentido de corrigir os seus comportamentos, né? Desta vez o PSOL pediu à Câmara Federal para rejeitar essa tal licença do Bananinha, como eu falei, para declarar o abandono do mandato. O que isso significa? Vamos ver agora aqui. Deputados do PSOL solicitaram à mesa diretora da Câmara na última quarta-feira que o pedido de licença de Eduardo Bolsonaro seja negado e que a Casa declare o abandono do mandato. O parlamentar, filho do ex-presidente Bolsonaro, anunciou que pretende se licenciar do cargo para residir nos Estados Unidos e buscar sanções contra supostos violadores de direitos humanos. E depois, gente, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Não te causa espécie ver os caras que a vida inteira pregaram a morte, defenderam a ditadura, né? Defenderam a tortura, homenagearam o torturador, que se compadeceram da situação de milicianos presos, que os condecoraram. Essa gente agora fale dia e noite sobre direitos humanos. Gente que nem sabe o que é isso. Eles não sabem de onde vem. Eles querem armas para as pessoas se matarem umas às outras. Vem falar em direitos humanos. Gente que quer reduzir a maioridade penal para encarcerar criança. E vem falar em direitos humanos. Mas vamos lá. Na representação, os parlamentares do PSOL alegam que Eduardo Bolsonaro está abusando das suas prerrogativas. Segundo eles, essa medida não tem caráter estritamente pessoal, mas sim político, configurando, portanto, o abandono do mandato. O pedido foi assinado por quem? Chico Alencar, Talíria Petroni, Glauber Braga, Tarcísio Mota, Sâmia Bonfim, Luiz Erundina, Ivan Valente, Célia Chacriabá e Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, que aparece aqui nessa fotografia. Então tá aí, se tudo der certo, né? Se o roteiro institucional for cumprido, que eu duvido bastante, o Eduardo Bananinha vai ser considerado ex-deputado muito antes do que ele pensa, né? E o pai dele também está passando por maus bocados nesse momento aqui. Tem mais um pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Certamente não vai acontecer antes do julgamento, né? Não vai acontecer, mas tem um novo pedido de prisão preventiva. Esse pedido está aqui na revista Fórum, que fala muito entusiasticamente do assunto. Eu não acredito em prisão preventiva do Bolsonaro, não, a não ser que ele faça alguma loucura maior do que tudo que ele já tem feito. Mas vamos lá. Alexandre de Moraes encaminhou à PGR uma notícia-crime contra o ex-presidente, encaminhada desta vez por uma vereadora do Rio de Janeiro, que se chama Liana Cirne. O que diz a notícia? Prestes a virar réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado,
O ex-presidente Bolsonaro pode ser preso preventivamente antes mesmo do julgamento. Isso porque um pedido de prisão preventiva do ex-presidente foi apresentado pela vereadora Liane Cirne, do PT de Pernambuco, foi recebido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e encaminhado já à Procuradoria-Geral da República para análise. A vereadora protocolou notícia crime em que pede a prisão de Bolsonaro no último domingo, logo após a manifestação liderada pelo ex-presidente na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo ela, Bolsonaro, com o ato, tentou obstruir a justiça, daí o pedido de prisão. Por quê? Porque promoveu incitação de crimes contra instituições democráticas e ela disse o seguinte: as convocações de Bolsonaro em seu Instagram, com mais de 26,3 milhões de seguidores, configuram uma tentativa inconteste de delito de obstrução da justiça e incitação a novos atos que comprometem a ordem pública e a estabilidade democrática, bem como coação no curso do processo, escreveu a petista no pedido. Eu preciso mostrar para vocês duas iniciativas lá dos Estados Unidos. Eu vou pedir para o meu caro Amorim, o famoso Alex, que coloque no ponto para mim os prints dos deputados americanos. Não, esse não, bota o print primeiro do Twitter. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? O negócio é o seguinte, nós tivemos ontem duas iniciativas na Câmara de congressistas americanos contra o Brasil, iniciativas de uma arrogância incrível. Esse aí é o senador Shane Jett. O que ele fez? Shane Jett, ele diz o seguinte: é o discurso do presidente da Câmara do Brasil criticando aqui o Hugo Mota, porque o Hugo Mota foi correto e disse que não existe ditadura nenhuma no Brasil, né? Então ele criticou o Hugo Mota dizendo que o discurso do Hugo Mota demonstra um total descolamento da realidade. Dias atrás, o amigo dele, Bolsonaro SP, que é o Eduardo Bananinha, foi obrigado a se afastar do mandato devido à perseguição que ocorre no Brasil. Tivemos o caso do Daniel Silveira, primeiro deputado perseguido, não teve sua imunidade parlamentar respeitada, além de milhares de pessoas presas. Quais são esses milhares? São 153 só, todos eles presos porque rejeitaram, inclusive, uma transação penal que os pouparia de ir para a cadeia, mas não quiseram, preferiram ir presos e foram realmente condenados a penas longas, porque o que fizeram é muito grave. Mas vamos lá, o que ele fala? Milhares de pessoas presas, jornalistas, os jornalistas exilados não estão exilados porcaria nenhuma. É o Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos, porque covarde, fugiu para lá, borrou-se todo e foi para os Estados Unidos quando não havia nada, absolutamente nada contra ele no Brasil. E contas retidas por expressarem as suas opiniões. Nada sobre a empresa que se recusa a ter um registro do Brasil, como manda a legislação brasileira, né? Então, essa foi uma das manifestações. Não, eu tenho a outra aqui, eu vou botar aqui na minha página, eu quero mostrar para vocês, é uma outra manifestação tá na tela aí, pode botar, por favor? Quem é esse cara aí? Rick McCormick, esse é um deputado, o outro era um senador, né? E aí ele fala, olha, que de fato o parlamentar mais votado do Brasil, da história do Brasil, filho do ex-presidente Bolsonaro, foi forçado a buscar o exílio nos Estados Unidos por causa da degradação da democracia brasileira, né, e a democracia no maior país da América do Sul. A representante deputada lá, Elvira Salazar, e ele mandaram uma carta para o presidente americano descrevendo a situação. Vou mostrar a carta para vocês. Agora pode botar a carta aí, Alex, por favor. Essa carta aqui é um total disparate, né? E é risível, assim. Está na tela aí para vocês. Olha, o que diz aí essa carta? Eu vou ler rapidinho aqui algumas coisas para vocês, para que vocês possam ter noção de como essa gente é estranha. Está em inglês aí, que ela diz: semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil uma tentativa descarada do regime brasileiro de afastar o principal candidato da eleição do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com justiça. Trata-se de eliminar a concorrência política por meio de lawfare judicial, assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. O ministro Alexandre de Moraes transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular a eleição de 2026, antes mesmo de um único voto do senador ser lançado. E aí segue assim, uma quantidade de bobagem dessa carta. Não sei como é que um congressista americano não tem mais o que fazer, não sei ficar dando ouvido para essa gente paranoica aqui no Brasil.
E nós tivemos também um caso aqui no Brasil muito feio, né, de uma agressão perpetrada por um senador do PSDB que atingiu a ministra Marina Silva, né? E foi uma manifestação muito desastrada, muito mal colocada, que falava em enforcamento, né? Nós vamos ver agora a reação da ministra Marina Silva a esse disparate metafórico, né? Que aconteceu durante o dia de ontem e olha, disse muito sobre o machismo, né, na política brasileira, porque todo mundo sabe, a política brasileira ainda é um autêntico clube do bolinha, não só do ponto de vista da representação feminina, né, mas também com relação ao espaço que as mulheres ocupam e que tem sido alvo de cerceamento por esses machões aí. O nome do senador que fez esse disparate é Plínio Valério. O que ele disse? Ele falou que ficou 6 horas ouvindo a ministra durante uma das CPIs no tempo da Covid e que conseguiu fazer isso sem enforcá-la. Que falou com a mulher dele, até a mulher dele disse para ele que, nossa, se você tivesse comigo a mesma paciência que tem com a Marina, a gente não brigava nunca aqui. Então, o senador metido, engraçadinho, falou um baita disparate aqui, e isso gerou uma repercussão. Eu vou pedir para o Alex colocar para a gente a fala da ministra Marina Silva, rechaçando essa empreitada machista. Por favor, Alex. Dificilmente, talvez, isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que, em muitos momentos, confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política. Falou tudo a ministra, sabe? Se fosse outro homem, não teria dito, fiquei com vontade de informar o fulano de enforcar o fulano de tal, né? Não se usa isso num diálogo entre homens, principalmente entre homens né, acometidos por essa coisa do machismo estrutural. Então fica aí que o registro, né? É uma pena que nós tenhamos no Brasil ainda parlamentares que fazem uso desse tipo de linguagem para atacar uma mulher, né? Está muito certa, Marina. Se fosse um homem o objeto dessa assertiva, com certeza ela não teria acontecido, porque um homem não fala que vai enforcar outro, só fala quando é uma mulher, como disse muito bem a ministra, uma mulher preta ainda por cima, né? E a pena é que esse senador, cujo nome eu pronunciei hoje pela primeira vez aqui, cuja existência eu tomei conhecimento ontem, dada a sua importância para o cenário político nacional, esse sujeito começa a sua vida política como jornalista antes de virar vereador lá no Amazonas e galgar aí, né, todos os degraus dessa escada até chegar ao Senado da República, tá bom? E no campo dos disparates, só para a gente ir rapidinho aqui, olha só, gente, 8 dos 10 juízes mais bem pagos do Brasil em 2024 são aposentados, né? Os 10 juízes que mais receberam dinheiro do Estado brasileiro estão vinculados ao TJ de Rondônia, tá? E eles receberam entre 2 milhões e 2 milhões e meio de reais no ano passado. 8 dos magistrados são aposentados, mais 2 estão na ativa. Esses dados foram coletados aqui nos sites do TJ de Rondônia, comparados aos contra-cheques de todos os magistrados brasileiros listados na base de dados do CNJ. E como se isso já não bastasse, privilégio, né, de 8, de 10, sempre de baseado assim, né? Olha, os parlamentares estão cobrando a apuração de um pedido de Pix da Infraero para uma festa da mulher do presidente da Infraero. É mole isso? É mole ou o que é mais? Bom, a Infraero pediu que os funcionários pagassem pela festa de aniversário da mulher do presidente da estatal. E aí a senadora Mara Gabrilli e o deputado Sanderson acionaram o Ministério Público Federal para cobrar essa grande volta, né? Diz aqui a informação, a senadora Mara Gabrilli e o seu colega cobraram do Ministério dos Portos e do Ministério Público a apuração dessa história toda para que funcionários pagassem R$50 pela festa de aniversário da mulher do Rogério Barzilai, que é o presidente da estatal. Gente, está acabando, preciso falar para vocês não podem perder, vai ter uma jornada aqui no ICL motivacional. Você pode, está aqui, olha, no meu monitor aqui, Psicologia do Esporte, Eficiência da Superação. Nós vamos ter uma aula gratuita de lançamento disso aqui com o Mark Allen, que é aquele sujeito sensacional, que é indestrutível, né? Multicampeão de Ironman. E tudo isso tocado aqui pelo Eduardo Moreira, em parceria com a Joana Maranhão. E teremos também como protagonista o Marco Schusser. Não pode perder,
Se você quiser entender tudo sobre motivação, como é que esses caras fazem para superar a si mesmos, para poder aplicar isso na sua vida, faz aqui, ó. Clica agora, ó. despertaicl.com.br, faz lá a sua inscrição, é só deixar o e-mail e você ganha de graça um ingresso para participar desta aula magna sobre motivação, resiliência e superação. Boa sexta para vocês, bom final de semana, aproveite aí o comecinho agradável de outono. A gente se encontra daqui a pouco às 11 horas no Mercado de Investimento e segunda-feira às 7 da manhã aqui para reciclar o noticiário do dia. Tchau! Você é corredor de 5K, de 10K, você corre meia, você corre maratona e você tem aqueles desafios que todo atleta tem. Você fica nervoso antes de treinar, você fica nervoso antes de uma competição, parece que você bateu no seu limite e não consegue avançar dali. Pois é, as pessoas que praticam esportes encontram esses desafios. A gente resolveu fazer uma jornada esportiva e aprender com os maiores atletas da história, no Brasil e no mundo. E vai começar essa jornada no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Todo mundo vai se transformar com os ensinamentos dessa feira.